Balzackers, lindas, maravilhosas da minha vida, mais um episódio de Balzacs Podcast no ar e eu já começo pedindo para que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe para que a gente chegue mais distante, mais longe, não é mesmo, Lulu? Isso aí, Balzackers, bom demais estar aqui de novo com vocês. E além de seguir a gente no YouTube, no Spotify, também nas redes sociais, TikTok e Instagram, a gente tá como @BalzacsPodcast. Lá a gente passa os melhores cortes dos nossos programas. E hoje vamos começar com uma presença muito inspiradora, né, Ká? Poxa, muito. Mas muito. Se preparem. Mas antes de apresentá-la, vamos falar daquele agrado que nós, das Balzacs Podcast, junto com a ClassPass, temos para vocês. Faça o seguinte, pegue o seu celular, mire a câmera por esse QR Code que está na nossa tela ou acesse o link que está aqui na descrição do vídeo que você vai ter acesso a um baita presentão. Baita mesmo, gente. A ClassPass separou 35 créditos para você usar como quiser em toda a rede fitness. Então, fazendo como a Ká falou, mirando no QR Code, baixando o app deles, você vai ter acesso a 35 créditos para usar durante um mês. E olha só, 35 créditos é coisa pra caramba. Dá para você aproveitar muito e cuidar de você, corpo, mente, tudo mais, né, Ká? Eles oferecem, a ClassPass oferece diversos serviços, tá? Não só fitness, como também beleza, bem-estar. Então, você acessando esse QR Code ou link, você se cadastra e você vai ter acesso a esses 35 créditos. Assim que encerrar esse mês, né, durante esse mês, você pode encerrar a sua assinatura ou não. Ou daí contratar um plano de acordo com a sua necessidade. Sim, eles têm planos bem acessíveis e para todo mundo, tá? A ClassPass não é só para quem está vinculado a uma empresa. Se você é MEI, tem um CNPJ ou quer usar o seu CPF, não tem problema nenhum. Clica no link ou se cadastra pelo QR Code, testa, a gente tem certeza que vocês vão gostar. Nós duas somos muito adeptas, a gente usa a rede fitness, a rede de beleza, a rede de massagem, que eu particularmente que delícia. Amo. Então, depois conta pra gente lá nas nossas redes o que vocês acharam. Sabe o que elas vão amar também? Aliás, quem que elas vão amar? A nossa convidada de hoje. Bom. Porque ela, minha gente, é uma das 10 mulheres mais inspiradoras eleita pela revista Forbes Brasil lá no ano passado. Empreendedora de sucesso, cofundadora da fintech Conta Black, presidente da Afrobusiness Brasil, desenvolve ações que promovem a diversidade, inclusão econômica e social, de gênero e étnico-raciais. Enfim, se você abrir o LinkedIn dessa mulher, o seu queixo não cai, ele despenca. Mas vou aproveitar para descrevê-la como ela mesma fez em outra entrevista. Mulher preta, retinta, a quinta numa família de 7 mulheres, casada e que gosta de gente e de viver. Mal sabia ela que na infância, quando via os aviões durante o fim de semana com o pai, a maior decolagem seria dela. Seja bem-vinda, Fernanda Ribeiro! Maravilhosa! Minha apresentação! Fiquei empolgadíssima. Merece, né, meu amor? Obrigada por estar aqui com a gente. Uma honra enorme ter, como a Kalina falou, essa mulher que, gente, depois olhem o LinkedIn dela. É uma loucura. E eu queria começar perguntando como foi vir de uma família conservadora. Você já falou que tem muitos funcionários públicos na sua família e ser a primeira mulher a empreender. Olá, gente. Obrigada pelo convite. Bom, acho que é tocar fogo no parquinho, né? Porque é totalmente diferente a realidade, o tipo de discussão e mindset. Porque, assim, a maioria das pessoas da minha família são funcionárias públicas. E eu empreendo, que é viver na corda bamba, literalmente, não ter estabilidade, né? Que é o que eles buscam quando fazem um concurso. Então, eu tinha que ser um modelo de sucesso, né? Eu tinha que fazer esse negócio dar certo. E daí, quando tá prestes a dar errado, eu falo, gente, eu não posso dar esse desgosto, não. Isso tem que entregar. É inspiração, e certamente você é super inspiração. Mas aí fica a minha dúvida, por exemplo, a gente sabe, né, funcionário público, cargo público, passa essa segurança, essa estabilidade, empreender já é arriscar. Então, qual a vantagem em empreender? Bom, eu tenho apetite a risco, eu gosto. Mas acho que para além de tudo isso é não ter uma rotina. E eu gosto de não ter rotina para muitas coisas. E empreender
possibilita isso. Obviamente que tem os ônus, né? Mas eu gosto de olhar pelo copo cheio, pelos bônus, que é não ter uma rotina, de ser dona do meu próprio dia. Embora eu tenha metas, tenho que fazer esse negócio acontecer, tenho objetivos muito claros, mas eu tenho uma rotina um pouco mais solta e que me permitem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu empreendo, mas eu empreendo sobre eu mesma também, então eu consigo ter uma rotina frenética, que é o que eu gosto. Eu sou geminiana, né, gente? Então a gente gosta de loucura. E precisa ter muita disciplina para empreender, porque você é sua própria chefe. Claro que sempre existem pessoas para quem você tem que prestar contas e tem compromissos, mas é ser responsável. E você é fundadora, uma das fundadoras da Conta Black, que eu acho que foi o seu grande trunfo dentro do empreendedorismo. Como funciona a Conta Black? Porque ela tem uma proposta super diferente e específica para um público nichado. Sim, em linhas simples, a Conta Black é um hub de produtos e serviços financeiros alocados numa conta digital. O nosso público principal é formado por pessoas pretas ou periféricas, e a gente trabalha com o processo de trazer acesso aos produtos e serviços financeiros para essas pessoas. E para além disso, a gente personaliza isso, que é bem legal, que torna essa jornada coletiva, transformadora. Tanto é que os nossos clientes não são clientes, eles são membros, porque nós somos uma comunidade financeira. Então, a Conta Black, ela nasce com esse objetivo de resolver o problema da falta de acesso a crédito, a falta de acesso a serviços financeiros, mas hoje em dia nós somos uma comunidade financeira, porque a gente entende que o dinheiro, ele é uma ferramenta empoderadora para transformar realidades. Então, acho que o nosso grande KPI é quando a gente muda a realidade dessas pessoas, né? Hoje, a nossa base é formada em sua maioria por empreendedores, e é super legal a gente ter essa oportunidade de ajudar outros empreendedores a transformarem a realidade deles e transformar toda a realidade de uma localidade. Tá, eu quero resgatar, eu quero falar mais sobre a Conta Black, mas eu ainda tô curiosa para entender o que aflorou em você para você arriscar empreender. Porque eu estava vendo entrevistas suas que você disse que na infância você era introspectiva, que teve uma fase que você ficou até muda por conta de um trauma que você sofreu com a sua tia. Por acaso, o que te desafia é todo o contexto? Mulher preta, num país misógino, num país racista, foi isso que te motivou a mudar a realidade, a mudar o cenário? Eu acho que sim, eu me descobri uma hackeadora de sistemas, né? Então, eu sempre trabalhei na área de aviação, que era um sonho e que vem dessa infância em que eu ia com meu pai para conhecer os bastidores de Congonhas, ver pouso e decolagem de avião. E daí eu comecei a trabalhar no mercado corporativo. O corporativo, ele foi a realização de um sonho, foi muito legal. Foi a cenourinha, a primeira cenourinha me ajudou a desenvolver características muito importantes que eu utilizo no meu dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, ele foi um cenário adoecedor. Porque à medida que eu trabalhava e ascendia, eu via cada vez menos pessoas parecidas comigo. Então, eu não via nem mulheres pretas, e isso me trazia uma autocobrança de entregar o triplo. Então, não à toa que a minha jornada no mercado corporativo, ela se encerra com um burnout, porque eu tinha uma carga gigantesca de horário de trabalho, então eu trabalhava 16, 18 horas por dia, trabalhava aos finais de semana, e daí, óbvio, que era fatídico que uma hora eu ia espanar. Espanei. E daí, quando eu espanei, quando eu fiquei doente, eu percebi que eu estava trabalhando muito, mas pelo propósito de qualquer um que não era o meu, sabe? De outro, não o seu. Exato. E eu estava trabalhando simplesmente para lucro. Embora estivesse no universo das viagens, que é um universo lúdico, um universo que me remetia à minha infância,
mas ainda assim não tinha propósito. Então eu tomei a decisão de transformar a minha carreira, fazer essa transição, a partir desse momento que eu queria ter propósito para a minha vida também e, de alguma forma, contribuir para o propósito da vida dos outros. E daí, óbvio, escolhi com emoção, né? Muita emoção, por sinal. Fui empreender cheio de emoções. Identidade, né? Só para completar. Isso é identidade, né? Se identificar. Você falou, você no mercado ali corporativo, você não tinha identidade não só com o trabalho, mas não tinham pessoas com as quais você se identificava. E isso é importante. Então, é isso que você quer promover também. Sim, acho que hoje o nosso negócio ele é cheio de representatividade. Isso, então, é um negócio fundado por pessoas pretas. A gente tem clientes pretos, não é a maioria da nossa base. Então, hoje a gente está falando de 80% da nossa base que é formada por pessoas pretas e os outros 20% não são. Mas a maioria das pessoas, sim, se identifica e se sente representadas por nós. E você deve ser também uma baita inspiração, porque ter saído do corporativo com essa segurança, uma ruptura tão difícil como um burnout e ter ido empreender também ajuda esse público para quem vocês trabalham na Conta Black a pensar, posso fazer essa transição de carreira. Como foi esse movimento da CLT para o seu CNPJ? Sim, eu sempre falo que eu me surpreendo muito com o processo dessa transição de carreira, porque foi tudo muito bem planejado. Acho que talvez na minha vida eu nunca planejei tão bem uma coisa como a minha transição de carreira. Tanto é que demorou 1 ano, então, de quando eu tive a crise de ansiedade, que fui parar no hospital, até pedir demissão, demorou 1 ano. E daí dentro desse ano, 1 ano, eu planejei financeiramente, né? Porque como eu sabia que eu ia ficar 1 ano parada, eu tinha que ter 1 ano de salário garantido. Então eu fui me planejando financeiramente, ainda preparei a pessoa que ficaria no meu lugar, e daí também fui me preparando o corpo, sabe? Então, intensifiquei minhas sessões de terapia, comecei a cuidar de alimentação, comecei a olhar para a mente, então comecei a meditar. Então foi 1 ano que eu me encontrei. Foi um processo, então, de autoconhecimento. Sim. Para você conseguir. Você acha que autoconhecimento, então, é essencial para quem está buscando uma transição de carreira? Eu acho que é a primeira ferramenta. Até porque, principalmente nós que temos 30 a mais, a gente vem de uma geração que tem uma expectativa de buscar propósito no trabalho. Só que a gente tem que entender que não é assim, sabe? Eu acho que esses dias eu estava falando exatamente sobre isso com a galera que me segue. Os fãs. Sim, os seguidores, seguilovers. Eu estava falando exatamente sobre isso, porque muitas vezes a gente coloca a expectativa lá em cima. E nenhum trabalho vai ser 100% próximo às nossas expectativas. E daí, quando eu me autoconheço, eu sei no que eu sou boa, e eu consigo trazer isso pro meu dia a dia. E fica mais fácil entender quando as coisas não dão certo, né? Então, empreendendo, tem dias que são difíceis. Assim como dentro do mercado corporativo, tem dias que são desafiadores. E daí, quando você não se autoconhece, já vai dar uma baixa, você já não vai conseguir produzir, você não vai render. Então, acho que é importante você saber no que você é boa, e procurar ali, dentro dessa nova empresa, dessa nova carreira, como que essas características se enquadram nisso. E ter paciência também, né, Fê? Porque às vezes a gente quer um retorno rápido, que a gente é imediatista, ansiosa. Eu vou empreender nisso daqui, quero um retorno rápido. Eu vejo até pela Luna e eu aqui com o Balzacs Podcast, que não deixa de ser uma empresa que a gente abriu, né? Somos empreendedoras agora, acho chiquíssimo quando a gente fala isso. Só que o retorno, ele é demorado, de fato. Principalmente o retorno financeiro, que é o que a gente mais espera quando a gente abre, né, um negócio. Então, qual a dica que você dá? Assim, olha, paciência, porque as coisas não vão de um dia para o outro. E, de fato, tá? Não vão mesmo, né? Eu saí do emprego estabilizado, salário bom, benefício de passagem e tudo mais, para empreender, que eu fiquei acho que uns
2 anos no bootstrap, né? Então, que é sem ter... Traduz pra grana. gente. Sem ter grana, né? Sem ter sem o negócio gerar retorno financeiro. Então, acho que é importante que as pessoas entendam, porque existe um glamour muito grande sobre esse processo de empreender, né? Eu sou empreendedora, eu tenho meu próprio negócio. E não, né? Existe ali um investimento de tempo, e é como se fosse uma árvore, né? Então, você planta para colher. Então, não é no primeiro dia que vai dar tudo certo, né? Então, tem que ter paciência e tem que ter inteligência emocional, eu diria. Dedicação também e empenho, né? Porque a gente vê pela gente. Como é um negócio nosso em início, a gente tem trabalhos paralelos, Sim. né? Tanto a Lu tem o negócio dela, eu também sou empregada em outro lugar. E aí a gente percebe que a gente não pode deixar a peteca cair, porque é nosso. E é uma jornada dupla, porque a gente não pode abandonar. Eu sou empreendedora na minha atividade, a Cá, como falou, empregada, e a gente tem que sustentar ali os dois lados performando bem e não deixar essa empresa aqui de lado, pelo contrário, porque você tem que enxergar o potencial, né? Exato. Existem os riscos e as oportunidades. Tem que balançar os dois e fazer uma jornada dupla para que o seu negócio seja um sucesso a longo prazo, né? Médio e longo prazo, a gente espera. Porque a gente acha que ter o nosso negócio é tranquilo. Tipo, eu vou ter o meu negócio, eu vou tirar férias quando eu quiser, vou não sei o que. Não é. Não Se é tirar mesmo. férias, né? Porque eu acho que esse também é um ponto importante para quem quer empreender. A gente entra num ritmo tão frenético, de tanta dedicação, que muitas vezes a gente para de olhar para o outro lado da nossa vida, que é tão importante quanto, que é descansar, é o ócio, é você ter nada para pensar, para daí poder ser mais produtiva. Você tem essa anteninha ligada para conseguir equilibrar os dois lados? Ai, gente, que constrangedor. Tenho, mas digo sinceramente, não é sempre que eu consigo fazer isso. A minha jornada de trabalho, às vezes, em algumas épocas, ela é intensa. E já faz um tempinho que eu não tiro férias. Eu vou tirar férias esse ano, vou tirar alguns dias de férias, mas faz um tempinho. Então, que as minhas férias são o intervalo entre Natal e Ano Novo. Então, desde que eu empreendo, eu ainda não consegui parar 30 dias e me desligar. Mas eu consigo muito me desligar naturalmente aos finais de semana. E daí eu tenho ferramentas para isso. Então, eu tenho meu celular de trabalho, o meu celular pessoal. Deu sexta-feira, só me liga no pessoal se tiver alguma coisa pegando fogo, alguma coisa que só eu mesma vou conseguir resolver, porque senão não desliga. E é muito, eu vivo numa cilada muito grande nesse sentido, porque eu sou casada com meu sócio. Então é muito fácil a gente romper essas barreiras e falar de trabalho dentro de casa, trabalhar no momento de lazer. Então a gente tem que ficar atento, sabe? Então tem que ter ferramentas mesmo para fazer esse botão de liga e desliga. Tem que ser disciplinada em tudo, né? Na vida profissional e na vida pessoal. Faz quanto tempo que você empreende, que você teve essa mudança, para eu tirar essa dúvida? Bom, eu comecei a empreender em 2014. 2014. Você tá com 37 hoje, então foi depois dos 30. Foi. Então, a gente sempre fala isso, né, com as nossas Balzackers. Sim. É incrível quando a gente faz 30, uma chavinha muda, até por essa questão que a gente falou há pouco, do autoconhecimento. E aí, porque, poxa, é recente até, e a gente vê que você foi meteórica, assim, né? A gente pode dizer, a ONU, por exemplo, meu Deus, Balzackers, é isso mesmo, Organização das Nações Unidas, essa mulher palestrou na ONU, é isso? Sim. Como que pintou a ONU? Como que surgiu? Conta pra gente. Legal. Você sabe que ontem eu relembrei isso, porque eu estava contando para alguém esse processo da gente querer as coisas, se planejar, mas verbalizar. Então, quando você quer uma coisa, você tem que verbalizar. Quando eu comecei a fazer a minha transição de carreira, eu passei por um treinamento de autoconhecimento e tinha algum momento que eu tinha que escrever o que eu queria para dali 5 anos. E eu lembrei esses dias que eu escrevi. Um dia eu quero palestrar na ONU. E aconteceu. E foi muito engraçado que tudo foi acontecendo para que esse momento chegasse.
Então, a Conta Black entrou como signatária dos compromissos de equidade de gênero da ONU Mulheres. E daí eu comecei a ficar engajada, né? Então, como tem metas, eu gosto de metas, tá, gente? Eu sou meio a maluca dos números. Eu gosto de ser desafiada e gosto dessa questão de ter metas. E como tinha metas audaciosas, eu comecei a me engajar lá dentro para entender como que eu poderia atingir essas metas. E daí fui conhecendo as pessoas, fui entendendo como funcionavam as coisas, até que chegou o convite para palestrar num evento do Pacto Global, que é o órgão, a agência da ONU, que conecta empresas à ONU. E era para ir lá para Nova York, participar de um dia inteiro de palestras, e eu fui contar sobre o case da Conta Black, trazer provocações, porque acho que é super importante dentro do grupo das empresas trazer provocações, porque a gente tem uma meta coletiva. Então são mais de 2.000 empresas grandes, diversos tamanhos, que são signatárias, e a gente tem um desafio único, sabe? Então, chegar até 2030 a equidade de gênero dentro das empresas, lideranças por mulheres, então 50-50. Então, a gente sempre troca muito. E eu fui convidada para trazer um pouquinho do que eu estava fazendo, mas também para provocar as outras empresas. E foi a realização de um sonho, foi muito legal isso. Nossa, incrível, imagina o nervosismo. E você falando de meta, é até legal, né? Porque nós somos empreendedoras e várias Balzackers também que estão assistindo a gente ou escutando são ou querem virar. Como a gente estipular essas metas? Porque você colocou uma meta muito audaciosa, chegar na ONU e chegou lá. Inclusive, isso te trouxe um reconhecimento gigantesco que a gente já vai falar sobre. Como você pode falar? Qual ferramenta a gente pode aplicar para colocar essas metas e ir conseguindo ticar elas? Eu gosto, mas tenho dificuldade em colocar meta e ir ticando. O que você acha que é o essencial para uma pessoa que quer chegar num lugar mais longe, conseguir se organizar e ir concluindo essas pequenas metas ou as maiores no meio do caminho? Eu acho que você falou uma coisa que é super importante. A gente muitas vezes desenha metas e não aproveita a jornada. Então eu tô lá olhando para os 5 anos à frente e tô olhando uma meta gigantesca. Mas eu não tenho submetas, sabe? Então, qual é o meu indicador para dizer que eu tô próxima dessa meta? Né? Então, se minha meta é faturar, sei lá, 1 milhão de reais, quais são os meus pequenos indicadores? Então, o primeiro mês eu consegui faturar, já é uma coisa importante que eu tenho que comemorar. Então, acho que a primeira coisa é desenhar, ter metas grandes, mas ter metas pequenas e aproveitar e celebrar essas pequenas metas, porque a gente, com o passar do tempo, com a rotina, a gente não celebra as pequenas conquistas e isso acaba desmotivando a gente a olhar pro todo, sabe? Essa questão de reconhecer e valorizar, né? Sim. Como é difícil a gente reconhecer, às vezes, o próprio valor, o próprio esforço, né? Cara, às vezes a gente vê as pessoas fazendo isso pela gente e a gente não faz isso. Não. Por nós mesmos. Não e a gente valoriza. Tem que começar a treinar isso, né? Uma pergunta simples que muitas vezes eu falo para as pessoas e as pessoas não sabem responder de bate-pronto. No que você é boa? Né? Normalmente, quando vai fazer uma entrevista de emprego, obviamente a pessoa se brifa e se prepara para isso. Mas com o passar do tempo, no dia a dia, você não sabe o que você é boa. Né? Então, se eu perguntasse para vocês, meninas, no que vocês são boas? Tem gente que gagueja, não sei. Tem gente que só consegue achar uma única qualidade. E eu tenho que saber no que eu sou boa. E quando é pra falar no que a gente é ruim, é fácil. Eu sou péssima nisso. Nossa, eu sou horrível naquilo. E parece ser arrogante você falar que você é boa numa coisa. Exato. Ou receber um elogio e não saber lidar bem com o elogio. Desmerecer. Não é tanto assim. E isso é uma prática muito errada, né? Porque acaba diminuindo a gente e freando também o nosso crescimento. A gente tá aprendendo. Você sabe que aqui com as Balzacs, a gente, com o nosso podcast, a gente tem entrevistado mulheres incríveis, assim como você, que falam isso repetidamente pra gente entender.
né? Que a gente tem que valorizar, a gente reconhecer os nossos talentos, viu, Balzacers? Fica aí. Ô, Fê, tem um negócio que você fala que eu gosto muito, porque pra mim é um negócio meio... Aí lá vai eu, ó. Meio ilusório, meio utópico, que é a tal da saúde financeira, meu Deus. Como? É possível ter uma saúde financeira? Porque assim... cara, quase todo mês eu tô fechando no vermelho e eu vejo que são com coisas básicas, sabe? Como? Heineken. Então, e não é básico, sabe, gente? Então, do dia a dia. Vai de prioridade. Talvez uma carninha, uma picanha no fim de semana. Tô brincando. Não chega a ser picanha, mas Heineken realmente. E não é a primeira vez que a gente fala isso aqui, né? Na verdade, nós duas. Gente. Se ela enxergasse a gente, a economia que eu teria feito. Vamos vir de verde um dia pra Heineken notar a gente. Ainda. Alô, Heineken. Alô, Heineken. Ouça, essa mulher, pelo menos, você ouve, a gente ouve ela. Tem a saúde financeira. É um desafio, mas acho que o primeiro ponto... As pessoas normalmente me perguntam por onde começar, né? E entendem... primeiro, elas acham que existe uma fórmula secreta e que eu tô com um livro debaixo do braço e que eu decorei. Não, mas eu acho que tem alguns pontos que são importantes. Acho que o primeiro, principalmente para nós que somos mulheres, a gente tem que começar a cada vez mais falar sobre dinheiro. Falar sobre dinheiro. Então, a gente tem que falar com os nossos companheiros, a gente tem que falar com os nossos amigos, a gente tem que falar sobre dinheiro, sabe? A segunda coisa é você entender a sua situação financeira. E é um baque, tá, gente? É terapêutico, mas você precisa entender a sua situação financeira. E como que você faz isso? Pega lá uma folha em branco, coloca de um lado todas as suas despesas, do outro todas as suas receitas, e quando você coloca ali, na ponta do lápis, você consegue, é tão libertador, porque você consegue enxergar, meu Deus do céu, eu estou gastando dinheiro nisso. E quando você, ao lado disso, olha a sua conta bancária, você diz, gente, eu estou gastando muito dinheiro nisso. É um absurdo. Então, acho que é entender a sua situação financeira e depois começar a pensar no futuro, e esse futuro muito baseado em sonho. Então, tipo, quem que eu quero ser lá no futuro? O que eu quero fazer no futuro? Qual que é o meu sonho? Eu quero ser a pessoa que vou morrer endividada? Eu quero ser a pessoa que só se vive uma vez e acorda todo dia com as consequências disso, né? Porque muitas vezes a gente gasta, porque só se vive uma vez, mas quando a gente acorda, porra, olha eu aqui de novo. Viva! Olha eu aqui viva de novo. Então, acho que isso é importante. E uma terceira coisa, entender que poupar, gastar dinheiro... não é transformar a sua vida na vida de uma pessoa mão de vaca. Então, faz parte da nossa vida a gente ter dinheiro pros luxos, pros nossos carinhos. Eu gosto muito de brincar que tem que ter a linha de receita do luxar, né? Então, se é a cervejinha que eu gosto no final de semana, eu tenho que colocar isso ali como uma despesa, faz parte do meu dia a dia. Mas não pode ser 90% da minha vida gastando em cerveja, sabe? Então a gente tem que balancear. Eu sinto que nós brasileiros, a gente não tem uma educação financeira. Isso deveria estar nas escolas, você aprender a poupar e como poupar. Para dali na frente, quando você estiver trabalhando, você saber minimamente como distribuir aquilo que você ganha entre investimento e despesas padrões. O que a gente pode falar para as nossas Balzacers que ainda não sabem direito como poupar? Como distribuir uma renda, tanto para quem empreende ou quanto para quem é CLT? Existe uma porcentagem saudável que a gente possa aplicar e algum fundo, você que trabalha com investimento financeiro, algum fundo que traga menos riscos, que vai ser bom para qualquer perfil de investidor? Legal, acho que a primeira coisa, vou começar respondendo ao contrário. A primeira coisa você tem que descobrir, e faz parte desse processo de autoconhecimento, então olha só como o autoconhecimento está até na nossa vida financeira. A primeira coisa que você tem que fazer é fazer o teste para saber qual que é o seu perfil de investidor. Porque às vezes eu serei extremamente conservadora. E pronto, eu não tenho apetite a risco, eu não quero perder meu dinheiro, eu vou optar por ganhar menos, ter uma receita menor, mas
eu vou ter o meu dinheiro garantido. Então, acho que a primeira coisa que eu indico é preencher o seu perfil de investidor. E hoje, assim, todos os bancos têm esse teste gratuito, mas no site do Banco Central também tem. Você responde, acho que umas 10 perguntinhas, e daí sai um diagnóstico de qual o seu perfil. Se você é conservador, moderado, ou se você gosta de viver perigosamente. É isso. Tomar risco, como diz meu namorado. Muito risco, né? Que é o terceiro. Mas que tá tudo bem também, né? Acho que o autoconhecimento é importante para você entender como que você vai lidar com isso. E eu acho, a segunda coisa que você tinha me perguntado, que talvez eu tenha esquecido. Como a gente pode organizar o que a gente vai poupar dentro de um total. Então, existe uma porcentagem. Legal. Tipo, ganho R$5.000 por mês. Isso, é legal. Você tem um percentual. Hoje tem algumas formulazinhas que falam sobre um percentual para gastar, guardar e tudo mais. Mas eu gosto muito de personalizar, sabe? Acho que é importante você entender a sua realidade. Então, quando você é mais novo, quando você mora ainda na casa dos pais, acho que dá para guardar mais. Quando você tem uma família com 2 filhos, o cenário é totalmente outro. Então, é importante você entender quais são os seus custos fixos e dividir o seu salário em 3. Então, custos fixos, custos variáveis e o valor para guardar, para poupar realmente, sabe? Então, divide ali em 3, mas o primeiro exercício que eu dei de você fazer o encontro com as suas finanças, você já vai conseguir entender o que é risco, o que é custo fixo, o que é variável, e dentro ali dos variáveis, você já consegue entender, então, se hoje eu gasto muito com o aplicativo de transporte, posso gastar menos. De repente, um dia na semana, ao invés de pegar aquela corrida de R$7, né, que é a mínima, posso ir a pé. Ou eu posso usar transporte público para poupar. Então, acho que é importante você começar entendendo as suas finanças e dividindo o seu salário em 3. Agora, Fê, eu tô curiosa para saber uma coisa pessoal, né, e /profissional sua, essa experiência da Forbes Brasil. Como é que é ser uma das mulheres mais inspiradoras do Brasil? Ao lado de tantas mulheres gigantes, né? Você estava do lado de Ludmilla, Eliana. Alô, Ludmilla e Eliana? Pois é, né? Gente, eu confesso que quando eu soube, eu tomei um choque. Caramba, né? Porque eu imagino que dentro desse ecossistema da Forbes, eles devem conhecer muitas mulheres que são incríveis, tão incríveis quanto eu. Você, exato. Que a gente precisa se reconhecer, incrível também. E daí eu tomei um susto. Mas acho que é um reconhecimento pelo trabalho que eu desenvolvo e aceitei mais. Acho que atualmente a gente tem um grupinho entre as 10, o objetivo é a gente se encontrar, tentar gerar ali uma periodicidade de encontros para a gente trocar, né? Porque são mulheres incríveis, que se destacam nas suas áreas. Então, tem as meninas que são artistas, mas tem gente do agro, tem gente de grandes empresas, tem gente da área da beleza, e é legal trocar, né, ter essa rede de apoio. Então, acho que foi um privilégio, e eu me senti muito honrada. Já pensou, Lulu, um dia, gente, na Forbes Brasil? Meu Deus do céu. Aí vocês esquecem, eu vou virar um nojo. Nossa. É isso. Já joga isso pro universo. Essa é uma meta. Forbes. O universo ouviu. Exato. Muito bem, então vamos pros quadros. A gente adora essa parte, quando a gente traz aquele toquezinho pessoal. A gente vai parar de falar tanto assim de carreira e vamos ouvir da Fernanda. Ai, meu Deus, tô com saber medo. como que é mais Fernanda Ribeiro. Lá. Bom, vou te fazer uma pergunta, uma coisa difícil. Não é café, mas me tira o sono. O que te deixa assim encafifada? O que te deixa... Ótimo, é muito Balzac encafifada. Década né? de 80, 90. Nossa, o que me tira o sono? Gente,
A gente tava conversando mais cedo, que eu durmo pra caramba e eu durmo bem. Então, é muito difícil alguma coisa me tirar o sono. Você dorme pouco. Você me falou que dorme 5 horas. Você é mulher privilegiada, então, por Eu durmo Deus. pouco e durmo bem. E a pele dessa mulher que dorme 5 horas. Ela é muito gata, cara. Então, eu acho que o que me tira... Eu acho que tem uma coisa que me tira o sono, que é problema de saúde. Que é uma coisa que talvez eu não consiga lidar, né? Eu sou aquela amiga que quando alguém me liga, eu tô com um problema. Eu não vou sentar pra chorar junto, tá? Então vamos arranjar a solução. Então, pra tudo e pra todos, eu sempre tenho a solução. E normalmente, quando é um problema de saúde, eu me vejo sem conseguir ter a solução. E daí isso me tira o sono. Que tá fora do seu controle. Boa justificativa. Próximo quadro, vale a pena ver de novo? Uma história marcante, alguma coisa que te traga uma nostalgia, um saudosismo assim que você tem pra compartilhar com a gente. Tem algumas. Eu acho que eu vou trazer uma de carreira. E que eu gosto dessa história porque eu fico super feliz e tem a ver com Forbes. Quando eu comecei a trabalhar no corporativo, a empresa onde eu trabalhava era bem, você é chão de fábrica. Então, inclusive, tinha as divisões do prédio. Então, o CEO ficava no último andar, tinha um elevador exclusivo, então era tudo super muito inacessível. E daí, no primeiro dia de trabalho, eu, tá bom, né? Tá, mas eu quero saber como que eu faço para chegar lá no 5º andar. E daí, ninguém me respondia, não, porque lá só fica o CEO, não sei o que. Beleza. Eu fui trabalhando, até que eu cheguei num líder que falou assim, não, você tem que bater sua meta de venda. Eu falei, eu vou estourar essa porra aqui. É isso aí! Eu não vou bater, não, eu vou explodir. E foi. E daí eu bati a meta por vários meses, eu era o destaque, eu ganhava tudo. Gente, mas eu nunca conheço esse homem. Eu falei assim, um dia, eu comecei a traçar um plano de como eu ia achar esse homem antes dele entrar nesse elevador, né? E daí eu comecei então eu vou chegar super cedo, eu vou ficar meio de butuca, vou chegar nele. Eis que corta que eu consegui encontrar com ele na calçada. E daí eu cheguei pra ele e perguntei assim, oi, tudo bem? Prazer. Posso fazer uma pergunta? Eu trabalho aí também. Posso fazer uma pergunta? Sou uma funcionária da empresa. Posso fazer uma pergunta? Você sabe o nome da pessoa que mais vende na sua empresa? E ele não sabia, gente. Olha, que belo. E aí você falou prazer, Fernanda. Eu falei assim, então, mas você deveria saber. Toma. Prazer, sou eu. E daí, isso eu acho que foi super audacioso. Mas foi importante porque meio que deu uma chacoalhada na empresa, porque eu imagino que ele deve ter... Como que eu não conheço as pessoas que estão gerando o resultado dentro da minha empresa? Que estão me enriquecendo, né? Exato. Que belo de um puto. Que eu sou. Assim. Desculpa, senhora. Sei lá quem é você, mas isso realmente é uma cultura muito ultrapassada da empresa, Sim. né? Essa distância de um funcionário, imagina. E foi muito louco. E daí eu consegui, depois de um tempo, ter a minha primeira promoção. E daí uma das fases da entrevista era com ele. E ele falou, puta, eu lembro de você. Você é a pessoa que mais vende aqui nesse lugar. Aprendeu direitinho. Sim, sou eu. Sou eu. Eu falei, que bom que você sabe. E olha só onde eu tô aqui. Joia, parabéns pra você. E foi o que aconteceu. Cresci, e daí quando eu cheguei no meu teto de vidro, que era o meu diretor que estava abaixo dele, então à medida que eu fui ascendendo, eu só tinha uma pessoa antes de roubar o lugar dele, que era esse meu grande objetivo. Derrubar essa peça do tabuleiro. Derrubar essa peça do tabuleiro. E daí eu encontrei o teto de vidro, porque esse meu diretor, ele era muito FDP. Né? Então, ele era o combo completo. Como não ser. Ele era machista, racista, homofóbico, ele era nojento. E daí eu lembro que antes de começar a traçar o meu plano de mudança, de transição de carreira, ele ficava, não, porque vocês têm que ser isso, para vocês se destacarem, vocês têm que ser aquilo, não sei o que lá. Vocês têm que ler... se inspira em mim. Eu leio Forbes, eu leio tal revista, eu leio tal jornal e não sei o que. Tudo bem. E daí eu lembro que no dia que eu pedi demissão, né? Ele falou, eu não acredito, porque eu tinha um nome artístico, né? Quando eu tava lá, não acredito que você vai pedir demissão. E ele me chamava no diminutivo exatamente pra me diminuir. Sim. Ai, minha queridinha, sabe? Era tudo no diminutivo.
você não acredita que você vai sair? Porque você tem uma posição legal aqui. Eu acho que você não vai conseguir encontrar uma posição melhor lá fora. E ele quis dizer, porque você é uma mulher preta. Eu entendi na entrelinha. Não, mas vai dar certo, confia. E daí, corta pros dias de hoje, que ele eu imagino, né, que ele me lê em todas essas revistas, né? Gente, eu tô arrepiadíssima. Imagina a cara dele. Imagina a cara dele. Você nunca vai chegar na Forbes. Corta hoje. Acabou. Acabou, a gente não precisa falar mais nada. Sim, acho que a Forbes era a última que faltava. Todas. Mas todas as publicações que ele falou, eu já saí numa delas. E eu fico imaginando que ele tem que não só ler, tem que entender que eu consegui chegar e tem que entender que eu falo mal dele em todo quanto é lugar. Mas a gente não vai te dar ibope falar seu nome aqui, querido. Então, é isso, eu nunca falo o nome dele. Mas esse homem precisa de ibope? Pelo amor de Deus. Isso me lembra Dani Moreno, numa citação aqui, que eu perguntei pra ela é escorpiana, eu falei, Dani, você é vingativa? Ela, a minha vingança é brilhar. É o meu sucesso, a minha maior vingança. Eu falei, uau, e eu levo isso pra vida. É sobre. É isso. Tome. Próximo quadro. Complicada e perfeitinha. O que você mudaria e o que você ama em você? Bom, eu amo a minha energia caótica. Eu gosto da minha energia caótica. E complicada, eu acho que o fato de eu falar muito o que eu penso, às vezes é um problema. Tá. Às vezes é um problema. Língua solta. Geminiana. Aquele lance do sincericídio. O sincericídio às vezes não cai bem. Eu acho que talvez eu mudaria isso. Você sabe que eu, inclusive, fiz curso de comunicação não violenta. Mas não adiantou. Mas não adiantou. Muito bem, você tentou. A gente tem que tentar. Fê, essa barra quer gostar de você. Essa barra quer gostar de você. É uma desilusão amorosa ou alguma que você tenha provocado? Ai, gente. Ou amor, você tá há 20 anos casada, né? É muito tempo, né? Eu tenho que lembrar de alguma coisa. Tem alguma coisa que te irrita no casamento? Como não? A comunicação. O curso vindo à tona. Porra, já dá um tapa na mesa. Acho que por incrível que pareça, eu e meu marido somos extremamente diferentes. Então, nós somos a confirmação daquela regra que os opostos se atraem. Então, eu sou toda ligada nos 220, ele é tranquilo. Ele, às vezes, tem um problema gigantesco, ele fala, calma, Fernanda, a gente vai resolver. Assim, com esse tom de voz. Eu falo, não! Não vai resolver. Eu acho que... Mas isso dá certo, por incrível que pareça. Eu acho que eu tenho uma história de lá da infância, porque eu sou uma pessoa que tem longos ciclos de amizade, sabe? Então, eu sou amiga das pessoas de infância, então eu tenho amigos de 20 anos, então... Mas também eu tenho amigos de 2 anos que é extremamente intensos, parece que a gente viveu uma vida junto, e daí tem uma desilusão amorosa de uma pessoa que a gente se conheceu na adolescência e nunca quis ficar com ele, e ele fica falando até hoje, Fernanda, um dia eu quis ficar com você. Não, e hoje em dia tá tudo bem, tá todo mundo casado. Um dia eu quis ficar com você. Meu Deus do céu, gente, mas passou. Passou. Mas aí, no caso, foi você que coitadinho, o coraçãozinho dele. Não, ele não superou isso daí, não. Mas sabe o que é isso? É aquela pessoa que quer plantar uma sementinha pra se um dia der algum BO e alguém sobrar... lembra de mim. Me parece. Deu lá atrás, depois que... Enfim. Será que não vai dar agora? Não vai dar. Vai não, querido. Ouça, não se alimente de falsas expectativas. Não. Vamos lá. Ao último. Próximo. Sonho sempre vem pra quem sonhar. Qual que é o seu maior sonho de vida hoje, Fernanda Ribeiro? Hoje, ser a primeira empresa liderada por pessoa preta a fazer o IPO. Uau! Vocês querem fazer o IPO? Eu quero. Explica para as Balzackers o que é o IPO. O que é IPO? Vender parte da empresa para a Bolsa de Valores.
Abrir ações para abrir ações na B3. Exato. A gente quer fazer em breve na Nasdaq. Ó, que universo louco! Já tem um pezinho em Nova York você, né? Daqui a pouco você tá lá. Que incrível. E eu sempre que eu entro dentro da B3, eu falo, eu tô entrando aqui hoje por esse motivo, mas em breve é outro. Na Nasdaq é a mesma coisa, vou lá na frente. Legal. É isso, gente. Que é isso. E é isso, não é só sonhar, né? Executar todo um plano. Muito legal. bem. Fernanda Ribeiro, que maravilha o nosso assunto de hoje. Obrigada de coração. Obrigada. Você é maravilhosa e extremamente inspiradora. Obrigada, meninas. Qual os seus arrobas para que as Balzackers possam te acompanhar? Vamos lá. No Instagram, estou como Leoafê. Energia caótica, né, gente? Nickname. Leoafê. Nickname, ela é Balzac. Isso aqui. No LinkedIn eu estou como Fernanda Ribeiro. E as outras redes eu uso só como audiência. Então, nem divulgo meu TikTok e meu Twitter, que eu não produzo pra lá. Maravilha, muito obrigada, Fê. Foi um prazer gigantesco ter você aqui. Balzackers, muito obrigada por mais essa audiência, esse papo gostoso. Lembrando que a segunda temporada tá rolando, ou seja, quinta-feira que vem estaremos de volta, né, Cá? É isso aí, obrigada por hoje, Balzackers. Vocês são maravilhosas e na próxima quinta a gente se vê novamente. Beijo!